Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Muito importante o poder da oração. Nosso ministério ele tem sido pautado por duas coisas importantes. A palavra, através de um ensino, de uma reflexão ou de uma pregação da palavra de Deus, e a oração. Eu creio que são duas colunas fundamentais. Quando você ora, mas também lê as Escrituras, ouve uma boa palavra de fé. E quando você ouve, lê as Escrituras e também ora. Então, oração boa, na minha opinião, oração forte é a oração que tem Bíblia. É a oração que está conectada com os princípios da palavra de Deus. É tão importante a oração que os primeiros discípulos, ou os apóstolos, o livro de Atos fala muito sobre isso, quando o povo, a igreja primitiva, estava ali num derramamento do Espírito Santo, ali houve a descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente aconteceu, houve um derramar do Espírito Santo, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então foi tremendo o agir de Deus, e ali se manifestou então as grandezas de Deus. Então, debaixo dessa unção, deste poder sobrenatural, a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos, a partir do verso 14, que Pedro fez o seu discurso. Pedro então começou a ministrar a palavra. Ele diz no verso 16 e 17: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. No verso 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E assim ele continuou ministrando, ele continuou falando do poder da palavra de Deus. Agora Pedro, tomado pelo poder de Deus, ele começa ali no seu discurso, na sua pregação, no seu ensinamento. Houve um mover tão grande, tão poderoso, tão tremendo, que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, a partir do 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Você vê que tinha ali unidade, tinha comunhão, tinha o partir do pão, mas tinha orações. Em alguns lugares tem algumas coisas, mas não está tendo orações. Então estamos aqui orando, estamos aqui clamando, estamos aqui divulgando a palavra de Deus e incentivando as pessoas a terem o santo hábito, costume de todo dia falar com Deus, de todo dia você agradecer, você pedir para você, mas também ser no seu lar, na sua casa, ser uma coluna de oração, um intercessor, uma intercessora. E diz a Bíblia que no verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o poder de Deus estava tão tremendo, tão glorioso, que em Atos capítulo 2, Atos 2, o verso 41, olha que tremendo isso aqui, ó. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000.
almas. Para aquela época era uma multidão. Então houve um agir de Deus, o agir do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. E eu quero encorajar você, meu querido e minha querida, a entender da importância de você se envolver na oração. A oração não é só para o pastor, para um líder espiritual. A oração é para todos os cristãos do planeta Terra, e se tiver alguém na lua também. Ou seja, é você clamar a Deus, é você fazer a diferença, é você dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, eu quero ser uma coluna no meu lar, na minha família. Então você precisa aprender a orar todo dia por você, pela sua família, pela sua descendência. É você, Rabachekandalaramai. É você, meu amado e minha amada, que vai incendiar a sua casa do fogo do Espírito Santo. Aleluia. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa compreender. Por quê? Porque quando uma pessoa fica murmurando, reclamando, maldizendo, falando mal de todo mundo, você vai incendiar a tua casa com só coisa ruim, só desgraça, só tragédia, porque você está incendiando com fogo estranho, com fogo que não é de Deus. Mas quando você se posiciona e diz: eu tenho Jesus, eu vou orar no meu secreto e Deus agirá, Deus manifestará a sua glória, vidas serão salvas, vidas serão curadas, porque eu vou fazer parte desse grande exército de intercessores e intercessoras, homens e mulheres de Deus que se posicionam. E esse chamado é para todos, é para as crianças, para o adolescente, para o jovem, para o de meia idade, enfim, não importa a sua idade, você entende que tem que orar, ore, clame, busque, porque Deus fará maravilhas no seu povo, no meio do seu povo. Então essa unção estava forte. Nós estamos no século 21. Olha que interessante, estamos no século 21. E eu estou narrando alguns acontecimentos do século I. Olha que interessante. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Entre o século I e o século 21, muita coisa mudou. A tecnologia, a evolução, a ciência, tudo se multiplicou, porque está na Bíblia. Deus falou que ia acontecer e está acontecendo. Mas tem uma coisa que ele não mudou, a palavra dele. Jesus continua o mesmo, agindo e operando. O mesmo Espírito Santo que esteve ali naquele dia de Pentecostes. Ele continua agindo, aleluia. Ele continua manifestando a sua glória. Eu creio que neste momento, em qualquer parte do planeta Terra, onde estamos chegando com esta palavra, haverá um coração dizendo: eis-me aqui, Espírito Santo, incendeia o meu coração, incendeia a minha vida, incendeia o meu lar com o poder do alto, o poder do Espírito Santo. É isso, é um grande dia, é uma grande hora, uma grande manhã, tarde ou noite, o horário que você está me ouvindo agora, é o horário de um incêndio espiritual, de um avivamento espiritual. Ramai shekalarababashekandalaramai. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba renovo, receba força, receba ânimo, receba alegria, receba saúde espiritual, receba em nome de Jesus, aleluia. Há uma unção favorável, há uma unção do Espírito Santo. Ele continua agindo, ele continua operando, como disse já o profeta Joel. E o nosso amado apóstolo Pedro, ele utilizou Joel. Ele disse: nos últimos dias, e nos últimos dias, e nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. Receba agora, comece a abençoar o seu lar agora. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, comece a orar e abençoar a sua família, abençoar a sua descendência, abençoar os seus filhos, abençoar os seus netos, abençoar os seus bisnetos, seus tataranetos. Comece a declarar agora: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos a mesma unção que estava lá na igreja primitiva, ela continua hoje, no tempo de hoje, minha gente. Então receba ânimo, receba a alegria do Espírito Santo, receba o poder do alto, em nome de Jesus. Esse é o poder da oração, esse é o poder da manifestação da glória de Deus. Não é tempo de ficarmos em silêncio, é tempo de tocarmos a trombeta, tocarmos a trombeta do Evangelho de Jesus. Jesus diz: vocês vão às nações, façam discípulos de todas as nações,
Tudo que envolve Deus, tudo que envolve o projeto de Deus tem que ser caminhar com oração, com o respaldo da oração, o respaldo da palavra de Deus. Ele diz: ide, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está mandando ir. Então você tem uma missão nessa terra. Eu não estou falando de um chamado ministerial, mas todos os cristãos têm esse compromisso. E eu quero dar uma alerta a você que é um bom cristão, mas você que só quer bênção, 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 bênção. Você tem que entender que você tem que ser uma bênção nas mãos de Deus. Você que faz campanha, só pensando em você, você tem que pensar em você, mas também no coletivo, no geral. É isso, nós não podemos ser egoístas. Nós temos que entender que Deus nos deu uma missão, essa nobre missão que eu digo, essa nobre missão de levar fé, de levar esperança, de falar do amor de Jesus, de declarar salvação nas famílias. É isso? Então você precisa compreender que Deus fala, Deus age, e Deus está falando nesta manhã. Tem pessoas que vão receber essa palavra agora de noite, e você que está de noite me ouvindo, sim, tem muita gente que vão me ouvir de noite, e outros vão ouvir de madrugada. Então Deus vai tocar em pessoas. Deus vai tocar em pessoas na nação brasileira. Eu tenho uma certeza absoluta que esta palavra vai chegar para as pessoas que precisam ouvir esta palavra. Oh, aleluia! Há uma glória de Deus, é a presença de Deus agindo nessas palavras. Então, meu amado e minha amada, debaixo desta unção que estava a igreja primitiva do primeiro século, está tudo, eu estou narrando para você a história bíblica de Atos. Você precisa ler esse livro de Atos dos Apóstolos. Leia com a mente, o coração aberto. Deus vai ministrar sobre você. Quando você começar a ler esses textos, Deus vai falar com você. Vai ter gente que vai ser batizada com o Espírito Santo lendo este texto de Atos dos Apóstolos. Tem gente que vai ser curada lendo esta palavra. Tem pessoas que serão reavivadas lendo esta palavra, ouvindo essa ministração. Vai recebendo aí, meu amado. É um momento de ministração. É o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo agindo e operando maravilhas. Aleluia, aleluia. E debaixo dessa unção, agora Pedro e João, isso agora estou no Atos capítulo 3, estamos navegando pela Bíblia. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A hora da oração. Olha que interessante. Eles subiam juntos. Os dois estavam unidos. Diz a minha Bíblia, a hora nona. Aqui, 15 horas, 3 horas da tarde. Eles subiram para orar. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Aquele homem viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então aquele homem, que era colocado ali todos os dias à porta do templo, agora pede uma esmola, pede uma ajuda financeira para Pedro e João. Mas lembre-se, olha aqui para mim, meu amado e minha amada, preste atenção nisso aqui. Em Atos 3:4 diz, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Essa frase aqui é muito interessante. Agora Pedro e João, debaixo daquela unção do Espírito Santo, eles iam orar de novo às 3 da tarde, às 15 horas. E diz que Pedro e João olhou para aquele homem que vivia de esmola, de migalhas. Disse para ele, olha para nós. A pergunta é, meus amados e queridos ouvintes, será que você, será que nós podemos usar essa frase e dizer para alguém, olha para nós, olha para mim? Será que a gente pode fazer hoje igual Pedro e João fizeram? Preste atenção nessa revelação espiritual. E Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós, olha para nós. Ele chamou a atenção, olha para nós aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus está falando que tem muitos filhos e filhas de Deus, gente boa, que não está fitando os olhos nas promessas do Senhor. Olha para nós, Deus me inspira a dizer para vocês,
Temos as promessas do Senhor. Firme nas promessas do Senhor. Olha para Jesus. Olha para Deus. Olha pelo poder do Espírito Santo. Só que tem uma coisa. Eu carrego a presença de Deus. E creio que vocês também carregam. Ou poderão carregar a partir de hoje, tendo um verdadeiro encontro com Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus que diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, é o único caminho para a salvação, é o único caminho para a vida eterna, é o único caminho de alegria aqui nessa terra, mesmo diante das lutas, batalhas que todos nós enfrentamos, mas o Senhor disse, eu vou estar com vocês, faça a minha vontade, eu vou estar com vocês todos os dias. Então agora Pedro e João dizem, olha para nós. E olhou para eles, e aquele homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Gerou naquele homem expectativa. Ele certamente, aquele homem, ele nunca tinha tido uma experiência dessa. Talvez quando ele ficava ali os outros dias, algumas pessoas davam uma moedinha da época para ele, certamente ele angariava ali um recurso, cada um dando um pouquinho. Mas ninguém o abordou daquela maneira. Ninguém disse para ele, olha para nós. Quantos de nós, às vezes, alguém está pedindo uma ajuda espiritual e a gente não faz nada? Quantas pessoas estão precisando de uma graça de Deus, um milagre, e a gente não tem sensibilidade espiritual para entender que aquela pessoa que está do nosso lado está precisando de uma palavra amiga, está precisando de uma oração ou apenas ser ouvida? Olha que interessante. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então gerou naquele homem expectativa. Ele ficou esperando. Alguma coisa eles vão me dar. Alguma coisa eles vão fazer para mim. Mas jamais esse homem imaginava o que estava por vir de coisa boa na vida dele. Que dinheiro nenhum resolveria. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Então Pedro já esclareceu, olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que tenho eu vou te dar. Agora, você imagina alguém pensando, poxa, se ele não tem prata e nem ouro, você não tem nenhuma moeda de prata, nem de ouro, nem nada para me dar, mas o que eu tenho eu vou te dar, o que será? Será que seria um prato de comida? Será que seria o quê? Uma roupa, uma peça de roupa, uma sandália? Pedro disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aí ele falou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Esta frase aqui, levanta-te e anda, Deus está falando para você. Levanta, anda, vamos caminhar, vamos marchar. Para de reclamar, para de murmurar, para de pedir migalhas. Deus não vai dar migalhas para você, Ele dá algo completo. Levanta, levanta e anda em nome de Jesus. Pedro disse, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Você viu a diferença de quem ora? Você vê a diferença de quem está cheio do Espírito Santo? Você vê a diferença de quem tem autoridade espiritual? Pedro e João poderiam passar batido? Dá uma esmola. Você acha que eles não tinham uma moedinha? Com certeza. Ele não tinha, como ele disse, prata e ouro. Talvez em grandes quantidades. Mas ele tinha ali algo, né? Você está entendendo? Mas ele deu o que dinheiro não compra. Ele deu o que bilionários não podem ter. Ele deu isso aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele que vivia de migalhas, se arrastando, dependendo dos outros, agora ele é curado completamente. E ele entra no templo com alegria, saltando, pulando, louvando a Deus. E diz a Bíblia, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. É isso, quando o milagre acontece, outros verão a glória de Deus se manifestando na sua vida e através da sua vida. No verso 10 diz assim, de Atos 3, e conheciam-no, ele era conhecido na praça ali,
e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma grande parte do povo de Deus acredita nisso aqui. E acredita que hoje também pode acontecer isso. Mas tem uma parcela, quero acreditar que é a parcela menor, tem gente que não acredita nesses milagres. Dentro do meio cristão. Tem uns que dizem, esses aqui foi só para aquela época, hoje não mais. Respeito esses que não acreditam, mas eles não sabem que estão perdendo. Mas eu acredito. Nós acreditamos. Se você acredita, dá um glória a Deus aí. Se você acredita nos milagres de Deus que é para os dias atuais, dê um glória a Deus. Se você está me assistindo pelo canal no YouTube, o seu glória a Deus pode ser escrito embaixo no vídeo, no comentário, glória a Deus, eu tomo posse da minha bênção, da salvação da minha família. Você pode dar um like também no YouTube, dar um joinha também, significa um glória a Deus. Você está entendendo a palavra, está recebendo a palavra. Você pode pegar esta palavra de hoje e compartilhar. Pega o link dessa mensagem aí no YouTube e compartilha com pessoas, compartilha com cristãos, não cristãos, compartilha com aquele que está frio na fé, aquele que desanimou na fé, aquele até que pregava o evangelho, hoje não, ele desprega o que ele pregava, que ele não acredita mais. Eu já atendi várias pessoas esse ano. E dentre essas várias pessoas, teve alguns casos que a pessoa disse para mim, eu não reprovo aquilo que ela disse, mas era um momento que ela estava vivendo. Ela falou, pastor, eu nasci num lar cristão, mas hoje eu não estou nem acreditando mais em Deus. Então existe uma parcela da população que não acreditava e não acreditou mais, não acredita mais. E quando você conversa com essas pessoas, você descobre o porquê que isso entrou na cabeça delas. Você está entendendo? Então, meu amado, os milagres são para os dias de hoje. Então, Jesus quer salvar a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a salvação é para os dias atuais. Estamos vivendo o tempo da graça. O dia que a porta se fechar, aí não adianta mais. Aí não adianta mais. É agora. Agora é a hora de evangelizar. Agora é a hora de você investir tudo que você puder na pregação do evangelho, seja investindo, você indo, você evangelizando, você semeando a palavra de Deus através de uma rede social, através de um panfleto, enfim, se vira, meu irmão, tem um jeito, dá um jeito de você fazer alguma coisa no reino de Deus. Todos foram chamados para trabalhar, todos foram convocados para fazer a diferença. Entendeu? Você tem habilidade, você tem talento, você que está me ouvindo vai atingir pessoas que talvez eu não vou atingir, mas você tem amigos, colegas, parentes, você tem gente que está precisando de você. Se você fala, pastor, mas santo de casa não faz milagre, então vai para outro reduto e vai falar em outro lugar então. Se os teus não querem ouvir, abençoe eles, né? Não despreze eles, abençoe eles, ok? Continue orando por eles e que Deus vai te encaminhar, talvez para outras pessoas. Eu sei o que é isso. Eu já tive experiência de Deus falar assim, olha, aqui você não está sendo reconhecido, mas você não está fazendo para ele, você está fazendo para mim. Entenda isso, gente. Se eu estou fazendo a obra de Deus, é para Deus, não para agradar pessoas. Entendeu? Não para ganhar like, não para ganhar seguidor. Não. Nós pregamos o evangelho porque Deus nos deu essa missão nobre. Essa missão é uma missão nobre, isso aqui é nobre, é uma nobreza. Pregar, falar do amor de Jesus, levar fé, levar esperança. Então os milagres são para os dias atuais. A salvação, cura divina, libertação. Até se Jesus quiser, ele ressuscita mortos também. É isso, os milagres para hoje também. Entendeu? Então você vê que a igreja primitiva estava num fluir tremendo e glorioso, que as pessoas eram curadas, os milagres aconteciam e a história de Atos não terminou, continua através de mim e através de você. Então seja uma pessoa que se envolva com alegria em fazer algo. Leia a palavra, medite na palavra e ore. Eu separei aqui alguns textos bíblicos que eu vou ler para você, fechando aqui esta palavra. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse texto aqui está enfatizando o quê? Que a oração é uma maneira de apresentar nossas preocupações a Deus. Ao fazê-lo, podemos experimentar a paz que vem de confiar nele, aliviando a ansiedade e trazendo conforto em momentos difíceis. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18.
Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui, gente, a oração é apresentada como uma prática contínua, essencial para a vida cristã. Aqui a exortação orar sem cessar sugere que a comunicação com Deus deve ser uma parte integral do nosso cotidiano, promovendo aqui um espírito de gratidão e alegria. Mateus 6,6, mas quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui Jesus, minha gente, está ensinando que a oração deve ser uma prática pessoal e íntima, não uma exibição pública. Isso destaca a importância da sinceridade e da motivação pessoal a se comunicar com o Todo-Poderoso, enfatizando que Ele valoriza a autenticidade em nossas orações. Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados ou curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esse versículo aqui, gente, que eu falo tanto, ele ressalta aqui o poder da oração comunitária, coletiva, intercessora. A oração não é apenas uma prática individual, mas também um meio de apoio mútuo, onde a intercessão pode trazer cura e transformação para uma pessoa, uma família, uma cidade, uma nação. É isso que você está ouvindo. E por último, Salmo 34, 17 e 18. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esse salmo aqui é lindo demais, o 34. Ele reflete a promessa de que Deus ouve as orações dos justos e está próximo daqueles que estão sofrendo. Isso, minha gente, oferece esperança e encorajamento, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas dificuldades. Essas referências bíblicas, tem tantas outras que eu poderia separar aqui, mas essas que eu separei aqui mostram diferentes aspectos da oração, desde sua função como meio de comunicação com Deus, até seu papel no fortalecimento das relações e na promoção da paz interior. Que Deus te ilumine e te fortaleça, se envolva na oração e conte conosco. Estamos juntos e juntos com Jesus nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.